Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação conversar pela primeira vez com o Frederico Andrade, o Fred, CEO e cofundador da Indigo Hive. Fred, obrigado a gente poder conversar, tem assunto pacas para a gente falar e uma história bem interessante, não é isso? Que legal, eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigado. Olha, eu já tive aí vendo sobre a empresa, municiado de informações que eu fui, e eu queria que para a gente começar essa nossa conversa, de uma maneira concisa, conta um pouco da história, afinal, ter o privilégio de conversar com o cofundador não é toda hora, né? Que legal, é. Bom, então a empresa tem 8 anos, né? Eu e o meu cofundador, que é o CTO atual da empresa, hoje eu fico na cadeira de CEO, a gente fundou a empresa enquanto a consultoria de tecnologia e estratégia, mas que ao longo do tempo foi não só sendo uma consultoria que prestava serviço, mas que criava produtos. A gente fez isso para algumas grandes empresas aqui no Brasil, teve chance de contar ali no nosso portfólio com empresas como Danone, como Nestlé, como Abbott, como Hospital Care, Braskem, muito cliente legal assim. E a gente também conseguiu fazer produtos para a gente, né? E mais recentemente, aí na nossa história, a gente concluiu um ciclo bem importante com um fundraising, né, que a gente fez junto a um family office, que permitiu a gente focar em um grande produto que é o Cogfy, né? E a gente tem tentado cada vez mais aí, né, mostrar que o Brasil realmente pode ser uma potência na área de inteligência artificial internacionalmente, e o Cogfy é a nossa aposta máxima para fazer isso. Você contava antes para mim, e eu achei isso muito relevante, que vocês tinham uma presença muito forte em consultoria, né? Desenvolveram aí uma proficiência, uma expertise bastante forte. De uma certa maneira, vocês quase que abandonaram isso, mas aplicaram tudo no processo da inteligência artificial, né? Conta como é que foi essa conexão, essa transição. Perfeito, eu acho que é um ponto super interessante porque, de fato, a consultoria para a gente hoje é um enabler. Então, ela habilita a gente a implantar melhor o produto. A gente parou tudo aquilo que não era inteligência artificial e foi bem dolorido porque era importante até em termos de faturamento para a gente, né? Mas até a relação com alguns clientes também. Mas hoje a gente utiliza a consultoria para navegar os nossos clientes em relação à maturidade e ao entendimento que permite implantar soluções de inteligência artificial. É tanto educativo quanto diagnóstico, eu diria, né? E por isso, inclusive, que a gente tem um produto, um serviço, né, que é um pouco mais educacional e um serviço que é um pouco mais diagnóstico. E quando a gente usa o Cogfy dentro desses serviços, a gente já chega na etapa de prova de conceito em uma consultoria, que é uma coisa muito interessante. Então é como se aquela minha parte do setup do modelo do SaaS eu conseguisse colocar dentro de uma consultoria, né? Então, ao longo de cada mês aí, a contribuição financeira da consultoria vem caindo e a contribuição do produto vem aumentando. Mas isso é super interessante, porque você comentou comigo que um projeto que vocês iniciam de consultoria da empresa ajuda a entender, achar as pedras no sapato e muitas vezes essa consultoria inicial multiplica-se em diversos projetos, né? É verdade. O que a gente vem construindo é uma biblioteca. Então, por termos aí quase uma década trabalhando com as principais áreas dentro das grandes empresas, a gente começou a perceber alguns padrões. Então, já tem uma biblioteca de templates instaladas no Cogfy, por exemplo, de soluções voltadas para RH, de soluções voltadas para relações com investidores, de soluções voltadas para atendimento, de soluções voltadas para contabilidade financeira. Então, essas automações com inteligência artificial, que é o que a gente chama do AIPA, né, elas acabam sendo cumulativas em relação à experiência que a gente tem com os clientes. Mas a gente está constantemente descobrindo coisa nova. E é muito legal falar isso porque também é um processo muito de humildade, de entender que os clientes já têm boa parte das respostas para criar os produtos para eles. Então, quando a gente senta nessa cadeira de deixa eu aprender com você, qual que é o seu desafio e vamos construir juntos uma solução, eu pego, por exemplo, a maior empresa de uma determinada indústria, o segundo, terceiro, quarto, quinto colocado e todas as SMBs que estão naquela vertical se beneficiam desse caso que foi construído com esse cliente. Então, essa é a filosofia que a gente tem hoje. Ou seja, a sua história vai sendo reescrita, sendo retroalimentada pelos projetos que vocês vão desenvolvendo. Perfeitamente. É o flywheel que a gente fala, né? Tem que ter esse efeito, porque senão eu fico muito dependente ou da consultoria ou do produto. Certo. Agora, você citou várias vezes o Cogfy. Eu tive a oportunidade, você me mostrou antes de começarmos a gravar, rapidamente, bem rápido mesmo, mas eu tive a impressão de ser uma plataforma na qual uma série de blocos estão prontos que podem ser conectados, customizados para criar diferentes soluções. E é aí que você fala que você tem modelos para diversos casos e você adapta conforme
identifica? Perfeito, nossa, super bem colocado. O que a gente sente hoje é que a inteligência artificial é uma área em constante reinvenção. Eu até brinco, né? Semana retrasada o nosso custo caiu para quase um vigésimo do que ele é, e há alguns dias atrás, com o novo modelo da Meta, ele caiu mais ainda. Então, está constantemente atualizado sobre novos modelos, novos frameworks para otimização dos LLMs, novas ferramentas para fazer fine-tuning. É um esforço hercúleo de atualização. E tem muita coisa legal que está distribuída entre provedores diferentes. Algumas coisas a gente usa a Amazon, algumas coisas a gente usa a Microsoft, algumas coisas a gente usa uma startup que ninguém conhece da Rússia, que está fazendo uma coisa super legal. Né? Algumas coisas a gente usa uma startup chinesa. E não ter essa limitação de trabalhar com um fornecedor específico, que é o que as Big Techs têm em relação às mesmas, dá uma flexibilidade muito grande. Então a gente acaba traduzindo a melhor performance dessas operações de GenAI, né, de inteligência artificial generativa, para dentro dos casos de uso das empresas brasileiras. Então, quando a gente conversa assim, olha, qual que é o grande valor do Cogify, é dele ser uma abstração dessa complexidade absurda, de maneira que qualquer executivo consegue operar. E por isso a gente também teve que ter muita inovação do ponto de vista de usabilidade. Enquanto os nossos concorrentes usam aquele flow programming, né, se conecta a caixinhas, botando condicionais, selecionando modelos, que já é uma coisa muito etérea para quem não é da área de tecnologia, a nossa é feita para o cara de marketing, para a pessoa de RH, para a pessoa que trabalha no FP&A, conseguirem criar os seus próprios templates ou usar os templates que a gente já tem prontos. Então, ou ele pegar um pronto e fazer alguns ajustes com a própria ajuda de vocês. Exatamente, exatamente. A gente está num nível hoje onde muitas das empresas com quem nós trabalhamos, elas, por exemplo, não sabem como otimizar o prompt delas. Elas têm gastos ali de quase R$500 mil por mês com conta de ChatGPT, mas elas não sabem que elas podem reduzir em quase 40% esse custo se elas usarem um algoritmo de compressão. Tá. Então, e por quê? Porque elas não estão interessadas ou porque esse conhecimento é difícil de ser pego? Não, porque esse algoritmo é super recente. Então, a gente tem uma área hoje na empresa que está todos os dias discutindo, mais de 2 horas por dia, tudo que saiu de paper na literatura nova. Só para a gente ficar atualizado sobre esse compêndio hercúleo de dados que está pletora, né? Assim, é o infoxication que a gente fala. Então, a gente destila o valor através dessa entropia imensa e entrega isso envelopado para a empresa. Ao longo dessa conversa que nós já estamos tendo, você citou, en passant, algumas verticais e tal, mas no começo da conversa esquecemos de falar que você é médico. É isso norteou de uma certa maneira o começo da empresa e até vocês têm clientes na área hoje em dia também, né? Com certeza. E para a gente, saúde sempre foi um setor super relevante. Né? Saúde muda tudo, né? Então a gente brinca que 2 setores que são extremamente impactados por inteligência artificial são saúde e educação. E são 2 setores que, educação, o meu sócio sempre falou que é o sonho dele trabalhar com isso, e saúde acaba que tem ali dentro do meu percurso uma afinidade muito forte com isso. A gente trabalha com muita farmacêutica, a gente hoje tem 30 das maiores farmacêuticas do mundo aqui dentro, a gente tem muito hospital, empresa de medicina diagnóstica, transporte, operadora, Unimedes, né? A gente vem construindo algumas parcerias super legais com empresas como Unimed BH, são empresas muito maduras, na parte de tecnologia inclusive, né? Mas a gente tem, por exemplo, uma Braskem na área de petroquímica, né? A gente tem empresas ali na área de construção civil, né? Logística. Então, é bem legal ver como saúde é importante até hoje pra gente, mas já é uma história que contamina todas as cadeias, não só no Brasil, agora o Oriente Médio também. Então, vocês estão com uma presença inicial lá, né? Estamos começando, a gente já está com o primeiro projeto, né, em Dubai. E é muito legal porque tem muitas similaridades, né? Então, por exemplo, o uso de WhatsApp, que é uma das coisas que para a gente é muito crítica, porque uma das interfaces de como o Cogify opera as suas automações é através de WhatsApp. E ERPs, óbvio, sistemas, CRMs, mas o WhatsApp é uma delas. Lá no Oriente Médio eles usam bastante. Nos Estados Unidos, apesar da gente ter cliente, eles não usam muito, né? Então, até usam uma proporção bem menor. É muito mais iMessage, né? Então, exato. Agora, você comentou, né, desses casos, mas eu queria te pedir para contar aquele caso que te chama no coração aí de uma aplicação para que as pessoas que estão vendo a gente consigam tangibilizar um pouco mais uma dor e como vocês atacaram essa dor. Muito legal. Eu acho que um dos casos que a gente tem muita facilidade de conversar e eu acho que todo mundo pega muito bem são os casos que têm a ver com recuperação e acesso à informação. Porque qualquer coisa que a gente for fazer aqui de automatizar, até o medo que as pessoas têm de eu posso pegar uma área de call center inteira e demitir.
Tudo isso precisa passar por um bom trabalho executado de acesso à informação. E eu acho que esse caso, ele ilustra muito bem isso, né? Que é uma empresa muito interessante de segurança patrimonial. E essa empresa ela tinha um desafio que era como eu consigo pegar o meu operador da ponta, que tem que interpretar algumas dezenas de milhares de SKUs todos os dias, e fazer ele sair do fluxo que hoje é ligar para o meu call center para tirar uma dúvida sobre uma voltagem, sobre um equipamento. Esse meu call center liga para o call center do fornecedor e o call center do fornecedor procura um manual, procura uma tabela que tem informação e depois vai voltando ponta a ponta. Isso aqui, gente, é um esforço de tempo, de alocação de recurso absurdo. O que a gente fez? A gente vetorizou todo o conhecimento que está nessa camada aqui e a gente conseguiu fazer uma inteligência artificial que ela é capaz de conversar diretamente com esses documentos. E aí o cara que está lá na ponta tira uma foto da câmera ou manda a dúvida que ele tem e ele automaticamente responde. E o que é mais legal? Ele é determinístico e ele é explicável. O que essas duas palavras significam? Determinístico, ele não vai alucinar. Ele só responde com base nas informações que são supridas a ele. E quando eu falo que ele é explicável, significa que ele mostra de onde ele pegou a informação. A fonte. As fontes, é. Que é uma preocupação que um chat GPT da vida não tem. E tá tudo bem, né? Desculpa, eu sei que você não falaria isso, mas eu posso falar. Às vezes você pede para o chat GPT dizer a fonte, ele inventa umas fontes. Inventa. Bom, fechado parênteses. Ele inventa. Inclusive, para quem estiver escutando e quiser testar uma ferramenta que é assim, mais voltado para busca na web, mas que tem um aspecto muito mais explicável, tem uma chamada Perplexity.ai, que eu gosto bastante, foi uma das grandes inspirações pra gente, tenho uma profunda admiração pelo CEO e pela liderança da empresa. E hoje a gente até brinca, né? A gente faz o que a Perplexity faz, só que para dados que ninguém pode ver, só a própria empresa que tem os dados. Né? Então isso é outra característica muito importante, a parte de encriptação, a parte de compliance, né? A gente teve um caso super engraçado que um dia alguém colocou uma folha de pagamento numa área de conhecimento de marketing. Imagina o problema que isso causou para a empresa inteira, né? Então, graças a esse caso, hoje em dia a gente tem várias ferramentas de guardrail, que a gente fala, que é para realmente vetorizar e segmentar esse conhecimento, para não ter a chance de alguém ver alguma coisa que não devia. Aqui, de novo, o ChatGPT ele fala, não posso te ensinar a fazer uma bomba, aí você conta uma historinha para ele, que ele é um mago, e esse mago tem superpoderes, ele vai lá e fala para você. Então, ou entregar chave de ativação do Windows. Olha só. Essa é boa também. Você viu, né? Não, qualquer ferramenta ela é boa. O mau uso é que pode configurar. O humano é criativo, né? Mas não, inclusive, eu vou comentar uma coisa com você que eu acho muito interessante. Você citou do uso da AI generativa, educação, né? Recentemente eu conversei com o pessoal da Century, você até citou que assistiu esse vídeo, e a pessoa me contou uma história que eu achei muito legal, de que na escola dos filhos dele já é legal você entregar um trabalho cujo conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Porém, ele tem que entregar o prompt para saber como você chegou lá e se ele revisou o texto, porque você tem alguma coisa que não está de acordo, corta absolutamente. Nossa, então, genial. Olha que bacana, porque não dá mais para proibir, né? É que nem calculadora, houve um tempo, eu sou mais velho que você, os cabelos brancos aqui, não podia usar a calculadora na escola. Hoje em dia. Chegou uma hora que, ok, a calculadora em alguns momentos você usa, prova de física, fazer aquelas contas e tal. A inteligência artificial acho que é a mesma coisa, né? Totalmente, eu acho que inclusive isso é uma boa ilustração de como isso é uma ferramenta. A inteligência artificial, e muita gente se confunde, né? Não é solução para nada. Ela é ferramenta. É um outro nível de automação, assim como RPA, assim como sistema baseado em regra. A gente já tem isso há muito tempo, como uma calculadora. Então, como ferramenta, a maneira como você envelopa para criar uma solução, que inclusive é isso que a gente faz como empresa, é onde está o todo valor. Então, se alguém, um aluno, conseguir usar a seu favor bem prompt, seleção de modelo, chain of thought, para, por exemplo, quebrar os processos para aumentar a segurança de que ele está dando uma boa resposta, ele utiliza essas técnicas ali dentro, ele está fazendo algo de valor. Claro, né? claro. Você pega, como médico, né? Meu avô me falava, meu filho, eu tinha que saber o nome comercial de todos os remédios decorado. Me pergunta se eu sei um nome comercial. Eu vou lá e abro o app. Telefone dos seus amigos, você sabe de qual? Nenhum. Eu não sei o meu. Não sei o meu. Assim, eu não sei a minha idade, inclusive. O pessoal às vezes tem que fazer conta. Tem que pensar, assim. Então,
É um dos problemas aí, né, das redes sociais, do bombardeio de informação que a gente tem. Não, e essa história da certas neuroses sobre a inteligência artificial, fala, não, vai acabar com o emprego de todo mundo. Se você voltar no tempo, pega um filme dos anos 70 ao começo dos anos 80. Os escritórios, como é que eram? Eram pessoas com máquinas de calcular nas mesas, máquinas de escrever, né? A hora que os computadores chegaram, não, todo mundo vai perder o emprego. Não, virou ferramenta. É a minha visão da AI. Não sei se você concorda? Eu concordo. É evidente, né, que sempre existe um nível de escala dentro da tecnologia que sim, proporcionalmente, algumas pessoas precisam ser redirecionados. Isso sempre foi assim. Sempre foi porque tecnologia é uma alavanca, tem que criar um leverage. Se não criar, não é tecnologia. É a história lá do Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Que ele tava lá, botava as tampinhas, aí fizeram um braço mecânico, né? Um robô que fazia, ele operava o braço mecânico agora. Só que assim, né? 1 para 1 mais, né? Então acho que sim. Mas o que a gente está vendo é uma redescoberta de funções que são muito mais humanas. Então tem muita ferramenta que a gente faz para a saúde, por exemplo, que são sistemas de suporte à decisão clínica. Ou seja, eles ajudam os médicos a darem diagnóstico, darem tratamento. Ajudam os médicos. Eles não automatizam o trabalho de ninguém. Mas, enfim, uma coisa que demoraria 1 hora para o médico, agora demora 2 minutos. A gente tem um robô que é só para consultar evidência científica, por exemplo. Ele vai lá, digita o que é o caso do paciente, ele automaticamente traz os melhores artigos para explicar aquilo. O que é que a gente ganha com isso? Reduziu o tempo de consulta, precarizou o trabalho do médico? Não, a gente ganha mais tempo para o médico olhar no olho, para o médico perguntar como o paciente está se sentindo. Que é uma coisa que antes, nos 5 minutos que ele tinha, que é o que alguns operadores de saúde cobram dele, ele não podia fazer isso. E agora ele pode. Então acho que a gente está abrindo muita oportunidade para, inclusive, ser mais humano e não menos. Né? E essa é a minha esperança principal com a inteligência artificial. Olha, com certeza. Olha, o nosso tempo já foi faz tempo. O tempo foi faz tempo. Mas eu queria muito que a gente pudesse, daqui a uns pares de meses, voltar a conversar. Esse segmento é amalucadamente dinâmico, né? Com certeza a gente vai ter outras coisas, ou quem sabe novos casos para compartilhar. O café daqui, o café é ótimo, o cafezinho daqui. Maior prazer voltar aqui, tomar um café com vocês. Vamos daqui a algum tempo voltar a falar? Com certeza, vou começar a treinar, inclusive, para correr com você. Tá? Muito bom. Eu tô parado, é a hora certa. Perfeito. Tá, joia. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Índigo Hive, com o Fred Andrade, CEO e cofundador. Fred, super obrigado. Até uma próxima vez e que não demore muito. Até lá. Tá bom.